Olá, eu estou no INPA, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, aqui em Manaus, no estado do Amazonas, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Em Números 13, 33, 10, daqueles 12 espias enviados por Moisés, regressam da terra prometida dizendo: éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos deles. Eu particularmente duvido que eles foram vistos por alguém, porque o contexto que a própria Bíblia nos fornece de como tratavam os espias que eram descobertos naquela época era com morte. José ameaça seus irmãos simulando essa possibilidade. Os 2 espias enviados por Josué precisam ser escondidos por Raabe para não morrerem. Se eles tivessem sido vistos pelos povos da terra, eles teriam sido executados. Mas quem se vê como gafanhoto acha que os outros também o enxergam como gafanhoto. Na verdade, a maneira como nos vemos é uma crença muito limitadora, ou pode se tornar uma crença muito limitadora. Precisamos nos enxergar pelos olhos de Deus, através da palavra de Deus, porque você é aquilo que você vê. Esse é o tema da nossa conversa hoje. Fique comigo e nos próximos minutos nós falaremos disso. O que percebemos, não só nesse texto, mas em várias porções das Escrituras, é que a maneira como nos vemos, ela terá grande impacto sobre nós. Eu vejo muitos crentes se posicionando, falando de forma contrária, contra a psicologia, contra a autoajuda. Já vi críticas a pregadores que estão promovendo autoajuda, dizendo que deveriam oferecer ajuda do alto. Mas a verdade é que a palavra de Deus é um livro de autoajuda. Deus, o que é a definição de autoajuda? Nós recebemos instruções que temos que colocar em prática e mudar a nossa própria vida. Deus diz em Deuteronômio 30:15, eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Deus diz, escolhe vida. Ele está dizendo aqui, eu aponto o caminho para que você execute. Eu ofereço algo que você precisa implementar na sua própria vida. Então, bobagem falar contra a autoajuda quando a Bíblia é um livro de autoajuda. Bobagem atacar tudo na psicologia quando muito do que ela descobre é a constatação do comportamento humano no jeito que Deus mesmo o criou. O que não podemos é colocar as nossas crenças sobre isso. Mas precisamos perder o preconceito, porque senão deixamos de enxergar aquilo que a palavra de Deus afirma e que muitas vezes a própria psicologia descobre. Como, por exemplo, o poder de uma autoestima, a forma como nós nos olhamos. Quando eu era ainda bem garoto, eu me lembro ter passado na frente de um circo e ter visto um elefante que estava dançando, preso numa corrente, amarrado no chão. Mas eu lembro que eu fiz um comentário com alguém que estava perto de mim. Falei, essa corrente é pequena demais para segurar um elefante desse. Eu duvido que esse lugar que prenderam no chão tenha força de resistir à força de um elefante. Um animal que muitas vezes pode derrubar uma parede só de se apoiar nela, arranca árvores com a sua tromba que estão profundamente enraizadas no chão. Um animal forte como aquele, como poderia estar preso aquilo? E a pessoa que estava próxima de mim, que estava morando no Brasil, mas veio do continente africano, me disse o seguinte, olha, eu conheço uma realidade ainda diferente desse elefante preso na corrente. Eram os elefantes que eram amarrados numa corda e a corda era presa numa estaca de madeira no chão. Ele diz, a verdade é que esse processo começa quando o elefante é apenas um filhotinho. E quando ele ainda é um filhotinho, ele não tem força suficiente para romper nem a corda, nem para arrancar a estaca do chão. Ele tenta repetidas vezes se libertar. E depois de várias tentativas, ele assimila que a corda e a estaca são mais fortes do que ele. Com o tempo ele cresce, mas ele sequer tenta sair novamente, porque ele já assimilou uma imagem interna de que a corda e a estaca é maior do que ele. Eu quero tomar isso como uma ilustração da prisão onde muitas vezes nós nos colocamos. Esse espírito estava dizendo, nós éramos como gafanhotos. Ora, lugar de gafanhoto é para o deserto, é lá que João Batista se alimentava deles. Então foi o lugar para onde eles acabaram voltando, porque você é aquilo que você vê. O livro de Provérbios nos declara, lá no capítulo 27, no verso 19, que assim como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo que o reflexo que eu vejo ao olhar, e naquela época eles não tinham o espelho como nós temos, mas eles viam o seu próprio reflexo na água. Quando eu, olhando para a água, eu vejo exatamente reproduzido lá o meu reflexo, a imagem de quem eu sou. E assim como aquele reflexo na água, para nós hoje poderíamos dizer o reflexo do espelho, assim como aquele reflexo corresponde exatamente ao que eu sou, a Bíblia diz assim, o coração do homem corresponde ao homem. Ou seja, aquilo que afeta o nosso coração, afeta a nossa identidade. Por isso que Jesus diz, a boca fala do que está cheio o coração. Por isso que muitas advertências são feitas a respeito do coração. Em Provérbios 4, 23, a Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar.
guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando você quer macular um rio, não precisa tentar correr atrás da água em toda a extensão do rio. Basta macular a nascente, você afetou o resto. É isso que a Bíblia está falando sobre o coração. E quando uma imagem, uma forma de vermos a nós mesmos afeta o coração, ela determina o nosso comportamento, ela controla a nossa identidade. Então não podemos nos permitir enxergarmos-nos de forma errada. Os dois únicos espias que entraram na terra prometida, Josué e Caleb, eles não se viam como gafanhotos. Eles, na verdade, olham para aqueles gigantes e dizem, nós vamos consumi-los como pão. Ausentou-se deles a sua segurança, o Senhor é conosco. Agora, a imagem que esses dois tinham, que os introduziu na terra prometida, foram os únicos. Ela foi formada pela palavra de Deus. E eu e você precisamos entender que não podemos basear uma imagem de nós mesmos, formada talvez na impressão que nós temos de nós mesmos, ou pelo preconceito que outros geraram no nosso coração. Tem gente que cresceu a vida inteira ouvindo dizer, você nunca vai ser nada, você nunca vai ser ninguém, você não vai fazer ou realizar coisa nenhuma. Mas o que nós precisamos entender é que a verdade a nosso respeito não é o que as pessoas falaram de nós, não é sequer o que nós mesmos pensamos de nós, mas é aquilo que Deus pensa e declara a nosso respeito. Essa é a verdade, essa é a realidade a nosso respeito. Em Tiago, no capítulo 1, ele compara o relacionamento do crente com a palavra de Deus como alguém que se olha no espelho. Ele fala sobre ser não apenas ouvinte, mas praticante da palavra. E ele diz, aquele que é apenas ouvinte e não praticante, é semelhante ao homem que se contempla no espelho, mas depois vai e esquece-se de como era. Eu não sei quantas pessoas já tiveram essa experiência, mas eu, quando criança, tinha. Eu brinco, às vezes, talvez as mulheres não, porque gastam muito mais tempo na frente do espelho. Mas eu me lembro quando criança, às vezes, de muito tempo sem olhar a minha imagem, o meu reflexo, me dava uma angústia, um desespero de tentar lembrar como era o meu rosto. Eu tinha aqueles momentos de apagões na memória, eu queria lembrar. Me lembro de uma vez na rua, eu parei na frente de uma vitrine tentando ver o reflexo do meu rosto, porque ainda garoto eu queria me lembrar de como era. Então, quando o Tiago fala sobre isso, eu entendo ele. Mas eu quero fazer o paralelo. Quando ele fala de um espelho que mostra quem nós somos, ele está falando da palavra de Deus. A palavra de Deus revela a nossa verdadeira identidade. A palavra de Deus revela tudo aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Ela apresenta as verdades que Deus tem declarado a nosso respeito. Agora, quando o nosso relacionamento com a palavra é superficial, nós temos apenas um pequeno vislumbre de quem nós somos e daqui a pouco nós nos esquecemos daquilo que nós vimos. Quando criamos vínculos com a palavra, permanecemos diante dela não apenas na leitura, na meditação, na confissão, mas na prática da palavra. Essa identidade ela começa a penetrar cada vez mais fundo dentro de nós, a ponto de não trazer nenhuma crise, nenhuma dúvida acerca da nossa identidade. Assim como aqueles 10 espias estavam numa verdadeira crise de identidade a respeito de quem eram. Eu creio que muitas pessoas hoje dentro das igrejas estão vivendo a mesma crise. Aliás, se você observar o que distinguiu os 2 espias que entraram na terra, dos 10 e do resto da geração que os 10 deixaram de fora, todos eles tinham o mesmo Deus, todos eles tinham as mesmas promessas, todos eles estavam diante das mesmas adversidades. Mas o que distinguiu foi a maneira como eles se olhavam. Então eu quero te dizer, mesmo que você sirva o mesmo Deus, tenha as mesmas promessas e lute com as mesmas circunstâncias adversas, a maneira como você se enxerga, se será com seus olhos, com a lente de outros, ou através dos olhos de Deus, como Deus te vê e o que Ele declara a seu respeito, isso fará toda a diferença. Eu olho na Bíblia e vejo um Gideão temeroso, mas eu vejo Deus olhando para ele dizendo, o Senhor é contigo, homem valente. Eu olho na palavra de Deus e vejo um Abraão que não está enxergando o futuro de uma descendência numerosa como ele havia crido antes, mas ele ouve Deus o chamando de Abraão, mudando o seu nome, dizendo, você é pai de multidões. A Bíblia diz que Abraão creu no Deus que chama a existência as coisas que ainda não são, como se já fosse. Muitas vezes o que Deus está declarando a meu e a seu respeito ainda nem se tornou realidade no reino natural. Mas não é porque essa verdade ainda não se materializou que nós não vamos acreditar nela, que nós não vamos cooperar com Deus para que essa verdade se manifeste também no mundo natural. Precisamos aprender a crer no que Deus falou, precisamos aprender a nos encher da palavra de Deus, enxergar a realidade do que nós somos, do que nós podemos nele. Nós precisamos mudar a forma de nos vermos. Eu acredito que a minha identidade não tem a ver com a minha história, com aquilo que eu era antes da minha conversão. O apóstolo Paulo diz, eu nem sou digno de ser chamado apóstolo. Ele diz, eu sou o menor dos apóstolos. Eu persegui a igreja de Deus. Ele reconhece de onde ele saiu, mas ele não está dizendo que isso o define.
Ele entra em 1 Coríntios 15, agora no versículo 10, dizendo: mas pela graça de Deus sou o que sou. A minha identidade não depende da minha história, nem do que disseram a meu respeito. A minha identidade é formada e impactada quando a graça de Deus entra na minha vida, quando ela muda a minha história e uma nova realidade é gerada a meu respeito. Você jamais saberá quem realmente é em Deus se você não gastar tempo com a palavra. E você precisa permitir que ela entre profundamente no seu coração, porque aquilo que afeta o seu coração afetará a sua vida. Talvez você seja alguém parecido com esse elefante, que antes da conversão ou no início da caminhada, quando espiritualmente ainda era fraco, se viu preso por coisas que não conseguia vencer. E talvez até hoje você acredite que essas coisas ainda são maiores do que você, que há limitações que jamais vão te impedir de ser ou de se tornar aquilo que Deus planejou para você. Mas está na hora de você descobrir quem você é, a semelhança daquele elefante, descobrir que você cresceu, descobrir a sua força, não que ela venha de si mesmo, mas do poder do Espírito de Deus trabalhando em você, da revelação da palavra de Deus mostrando a sua identidade. Está na hora de você se libertar, seja da corrente ou da corda presa na estaca, pelo entendimento de que você é mais do que aquilo que os seus olhos têm percebidos. Deixe o próprio Deus formar no seu coração a sua verdadeira identidade, a consciência de quem você é, do que você pode nele, a consciência de que você, junto com Deus, pode vivenciar coisas extraordinárias, pode entrar numa dimensão de realizações sobrenaturais. Como diz o livro do profeta Daniel, o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. O que nós somos, o que podemos realizar, está atrelado ao conhecimento de Deus e à revelação que isso proporciona sobre quem nós somos. Porque, como afirmei desde o início, você é aquilo que você vê. Pare de se enxergar da forma errada e permita que a lente da palavra de Deus seja o meio de você ter a revelação correta da sua verdadeira identidade, em nome do Senhor Jesus.